Seja muito bem-vindo ao podcast Síndico Mais Gestão, nosso espaço de troca de conhecimento sobre administração condominial, gestão de propriedades. Estamos hoje aqui mais uma vez com Albélio Dias. Maravilha. Tudo bem, Albélio? Tudo bem, sempre um prazer estar nesse bate-papo aqui. Maravilha. Sérgio Rocha. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. E vocês? Um prazer também estar aqui mais uma vez aí, trocando experiências. E hoje vamos com um assunto bem interessante sobre SLA. Vamos ver o que é isso, do que se trata, em que pode ajudar os moradores, o condomínio, a gestão do síndico. Bacana? Vamos de vinheta então. Me fala, Albélio, sobre o SLA. O que significa isso? Que dispositivo é esse? Como ele pode ajudar o síndico na gestão do condomínio? Maravilha, Bruno. Esse é um assunto muito bacana da gente falar e com certeza ele contribuirá muito para a gestão dos síndicos, né? E também para o condomínio de uma maneira geral. Mas quando a gente olha para a palavra SLA, né, que é o service, quer dizer serviço, né, o level significa nível e o agreement, acordo. Então você tem aí um acordo a nível de serviço, né? E eu gosto muito de uma definição do Gartner Group, que é uma empresa de consultoria americana, que ela começa definindo o SLA como um acordo a nível de serviço, né? Onde você define o grau de expectativa entre o fornecedor e o cliente, né? Onde você define, né, os escopos do produtos ou serviços, né, através do quê? De métricas para o quê? Você fazer um monitoramento da eficácia dos processos. Olha que coisa interessante, que a gente já falou de processo, mas talvez caiba um podcast para a gente tratar exclusivamente dessa questão, né? Ele é expectativa por quê? Porque serviço é uma expectativa. Quando você contrata um serviço, eu não sei o que vai acontecer. As entregas, né? As que entregas, vão ser as entregas, né? Você tem referências do parceiro, que às vezes você consulta no mercado, mas você não conhece o trabalho dele diretamente. Então você vai fazer o quê? Um gerenciamento dessas expectativas. E aí por isso é que você estabelece as métricas. Porque geralmente a gente tem muita ideia de subjetividade, né? Até você fala assim, por exemplo, a beleza, só para a gente fazer um comparativo assim, a beleza é mensurável ou não é mensurável? Todo mundo lembra que quando a japonesa ganhou aquele concurso de Miss Universo, que a nossa mineira aqui, eu acho que era a Vanessa, perdeu, a gente ficou indignado. Natália Guimarães. Falei assim, poxa, mas ela é muito mais bonita do que aquela japonesa. Mas acontece... Mas a japonesa entrava dentro das métricas de SLA que eram definidas ali, né? Exatamente, percebe? Então, quando você consegue estabelecer esses parâmetros, né, esses indicadores, você consegue mensurar essas expectativas, que às vezes pode ser intangível a primeiro momento, mas você consegue estabelecer esses parâmetros, né? Então o SLA ele vai fazer exatamente isso, né? Nesse acordo que você faz entre as partes, você define o que você quer medir, quais são os indicadores, né, que você quer avaliar, e aí através de reuniões, né, onde você estabelece todos esses parâmetros, os prêmios, né, o índice de performance, né, que você quer atingir. Por exemplo, se você tem um serviço de recepção, no caso do Sérgio, lá no Parque Avenida, era 90% de performance, né? Então, quer dizer, era um índice muito alto, né? E o comportamento delas, os processos relacionados ao serviço ali da recepção, tinham que ser muito bem executados para que aquele nível de excelência de serviço fosse mantido, né? Então, o SLA, basicamente, resumindo aqui, ele vai fazer, né, a aferição se os processos estão sendo executados de acordo com o que foi acordado, né, entre as partes, para você ter aí uma aferição da qualidade, né? E aí, como a gente pode depois trabalhar,
Esse SLA também ele vai conversar com o ciclo de controle de qualidade e vai conversar com o ROI, que é um bate-papo que a gente vai fazer aí mais tarde. Então, basicamente, essa é a ideia do SLA. Mas tem pois não, você tinha... Não, eu ia comentar justamente assim, eu acho que ficou bem claro que é um contrato de expectativas. Contrato de expectativas. E aí eu queria passar para o Sérgio, que você mencionou a experiência que vocês tiveram, né? Enquanto você gestor, enquanto o Sérgio fornecedor, prestador de serviços. Qual que é a vantagem da gente ter esse contrato de expectativas e qual que é a vantagem da gente poder medir isso para ambas as partes, para o gestor e para o prestador de serviço? Acho que cabe ressaltar sobre o SLA 2 pontos que o Albélio comentou. O primeiro é porque muita coisa é subjetiva, né? A gente não tem uma aferição assim, clara. O Albélio comentou da beleza, a gente pode falar isso da limpeza. A gente entende que um ambiente pode estar limpo e eu entender que ele pode não estar limpo. Uhum. Então a gente tem subjetividade nesse processo. Mesma coisa de um uniforme, por exemplo, né? Eu posso entender que esse uniforme é bonito e o contratante entender que esse uniforme não é bonito. Isso já aconteceu com a gente, inclusive. A gente tem que trocar o uniforme, tendo elogios de diversos clientes, porque aquele cliente específico não gostou do uniforme da recepção, por exemplo. E a gente tem um outro aspecto importante com relação ao SLA, que é sobre o nível de entrega daquela empresa específica. Então, para cada empresa que você tem, aí você vai determinar muito também a robustez da empresa, o quanto ela consegue entregar, a expectativa do trabalho dela. Uhum. Então, para cada empresa, você tem um nível de acordo ali que você pode exigir mais ou menos, de acordo com o tipo de serviço, né? E o que é muito importante dentro do SLA para mim, como prestador de serviço? Eu, particularmente, gosto muito, e os clientes que não me exigem, eu faço com que eles me exijam. Porque é um combinado. Interessante. E o combinado, quando você entrega um combinado, tá tudo certo, né? Assim, as expectativas estão atendidas, teoricamente. Uhum. E isso faz com que todo mundo fique satisfeito dentro do negócio, toda uma relação ganha-ganha, né? E quando a gente fala de SLA, a gente pode desmembrar ele em diversos pontos diferentes. A gente pode desmembrar ele, por exemplo, em um nível mais exigente para uma recepção, por exemplo, onde você tem métricas claras que, por exemplo, não pode ter fila, a gente não pode ter reclamação, a gente pode desmembrar isso no nível de limpeza. Tempo de atendimento. Tempo de atendimento, quanto tempo nós estamos demorando para atender cada usuário, né? Enfim, na parte da limpeza, na parte da segurança, na parte da zeladoria, da manutenção, que é até um pouco mais fácil de mensurar se está ok, se não está ok, se está dando problema, se não está dando problema. Então, cada serviço ali, elevadores, né? Assistência técnica, enfim, portões, né? Muito importante também para esse tipo. As empresas de manutenção de portão, por exemplo, tem muito isso, né? Olha, eu atendo em tantas horas. Abrir o chamado são 2 ou 4 ou 6 horas para poder atender. Isso é um SLA. Isso é um acordo que você está fazendo. Ok, você combinou comigo que são 2 horas para chegar para arrumar o portão, eu vou ter que esperar 2 horas com o portão estragado. Até 2 horas, estamos combinados que não tem problema, né? Uhum. E essas métricas são muito importantes justamente para isso, para que as partes vejam valor no trabalho, né? Que as partes cumpram o combinado. Acho que esse é o grande ponto principal do SLA. Né? Legal. Você falou 2 pontos de SLA interessantes, práticos, né? É a próxima pergunta que eu vou fazer, assim, na prática. Você falou de portão de garagem, manutenção. E nos outros contextos, né, de serviço de condomínio, na prática, o que a gente pode medir nos outros serviços, assim, entre recepção, portaria, limpeza, o que o Albélio já usou, já cobrou do Sérgio, por exemplo, na prática dentro de um condomínio, para a gente dar uma visão prática para quem está assistindo. Eu quero dar um exemplo. Posso, Albélio? Pode. A gente tinha um problema no nosso SLA. Que eu falava assim, Albélio, o Albélio tinha uma pessoa que fazia uma análise da limpeza, por exemplo. E a gente levantava muito esse ponto. Olha, o que está limpo, o que não está limpo para você pode estar limpo para mim. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é alinhar o que é limpo e o que é sujo.
Excelente. Alinhar. Porque talvez a parede tenha um sujinho, para mim o ambiente está limpo, tem uma pontuação ali. Mas às vezes para a pessoa que está avaliando, aquele sujinho acabou com toda a limpeza do local. Então assim, vamos alinhar. E a gente não conseguia fazer isso muito, porque isso é muito abstrato mesmo, tinha pontuações, falava assim, não, pô, mas o negócio tá cheiroso, tá limpo, mas tem um sujo aqui, outro ali, natural, alguém pode ter passado. E aí como é que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer as aferições em conjunto. Né, Alberto? Então, na parte da limpeza especificamente, e uma pessoa da prestadora e uma pessoa do condomínio, e fazer, vamos então rodar pra gente entender se tá limpo ou se tá sujo. Então, dialogava sobre aquilo. Olha, o que você acha? Eu acho que tá legal. Não, aqui realmente eu acho que não tá legal. Vamos pontuar, porque isso, aquilo, outro. Então, as coisas eram mais conversadas. Eu acho que esse é um ponto importante. Né? Aí você começou a entender a cabeça do cliente. E o cliente entender a sua cabeça. Legal. Né? Então, que a gente está falando que é um dos principais aspectos do SLA. Né? As pessoas, você faz combinados ali. E um outro ponto que eu acho que aí não tem muito que discutir, né? São a questão das reclamações do cliente. O que é importante dentro do SLA, principalmente para um síndico que está nos ouvindo, ou para um gestor de propriedades? Coloque sempre o cliente, o usuário, como uma pessoa para te dar insumo. O que isso quer dizer? Faça avaliação constante com ele. E aí, como que está a recepção do seu empreendimento comercial? Como que está a limpeza desse empreendimento? Deixe ele também avaliar. É claro que a gente tem que ter um crivo em relação a isso, né? A gente tem que ter uma sensatez em relação a isso, mas é importante que o cliente também avalie. E no serviço, por exemplo, de portaria, de segurança, de recepção, a gente tem muito insumo dos clientes, que são os usuários dos condomínios. Então, eles nos ajudam muito para esse serviço que é rotina, né? Que é um serviço que não para. Então, eu acho que esses dois pontos ajudavam muito nas aferições, né, Alberto? Eu acho que tem uma coisa aqui, o Bruno Sérgio, que eu queria fazer um comentário. São dois pontos que é importantes. Por exemplo, quando a gente dá uma métrica muito alta de performance, também é necessário verificar as condições que são dadas para que aquela pessoa trabalhe. Né? Porque se você, por exemplo, vamos supor, olha, eu quero um bom atendimento, mas o seu sistema de recepção não é adequado. Percebe? Então essas condições... A sua catraca dá problema todo dia, né? Então, assim, não quer fila, mas a catraca estraga todo dia. Não quer fila, mas a catraca estraga. Então a gente tem que sair da recepção e ir lá liberar a catraca das pessoas. Exatamente. Percebe? Então são todos esses cuidados que a gente tem que ter para garantir que as coisas funcionem. Então, do lado, por exemplo, do condomínio, ele tem que dar as condições também para que as pessoas possam exercer o trabalho delas. Não é só cobrar. Né? Isso é um ponto fundamental. Mas existe um outro que eu acho assim, até uma quebra de barreira, porque no Brasil a gente tem uma cultura de que avaliar é prejudicar o outro. Nós temos isso. Então, quando você vai falar do SLA, no primeiro momento, as pessoas ficam resistentes. Eu lembro do seu pai no início, mas isso vai prejudicar essa medida. É aquilo que você estava falando, porque às vezes, como você avalia, porque você tem um supervisor, uma pessoa que vai rodar o condomínio para fazer as avaliações, as aferições. Né? Então você chega lá nessa mesa, por exemplo, você olha, você sabe se a mesa foi limpa. Né? Se você passa o dedo aqui e seu dedo vem sujo, você está vendo que aquela mesa não foi limpa. Tá certo? Então, aí você estabelece uma nota ali. Você dá 0 ou dá 1 e faz a justificativa daquele processo. Então, juntando isso aqui, essa parte do entendimento por parte do fornecedor, que não é uma medida punitiva e nem de prejudicar, então isso leva um tempo. Por quê? Você dá um prazo de carência que é para a empresa, o Sérgio lembra disso, se ajustar ao SLA, porque é uma nova cultura. Às vezes as empresas também não estão preparadas para o SLA. Às vezes você tem um SLA que é uma coisa pequena, que não faz muito sentido. E o que a gente trabalha, né, e depois a gente vai ter a oportunidade de falar mais disso, é uma planilha complexa, né, onde você estabelece, por exemplo, no caso da recepção, por parte da empresa. Então, o que você vai medir? Por exemplo, a qualidade dos uniformes, se as pessoas estão com uniforme vestido, demandas da administração, por exemplo, a administração solicita um determinado documento,
Se não atendeu naquele prazo acordado, é penalizado. Se os encargos trabalhistas estão sendo cumpridos, que você pede isso, então você vai avaliando. Na verdade, não é só a performance também, não. Tem toda a questão documental. Tem toda uma questão contratual, gente. É o que é colocar dentro do contrato, tem que estar no papel ali de performance, entendeu? Então, assim, qual que é o prazo para enviar toda a documentação ali dos colaboradores e tudo? O prazo é esse. Não cumpriu, é pontuado. Não vou falar penalizado, porque não é penalizado. É pontuado. Essa advertência, ela é com o intuito de não acontecer novamente. Ela não é com o intuito de glosar fatura, de nada. É claro que se isso acontecer com frequência, está escrito no SLA que vai ser glosada a fatura. Né, que vão ter punições para aquilo. Só que não é uma questão de punição, é uma questão de advertir. Olha, isso não pode acontecer. Então, o que a Beli falou é muito importante. Quando você entra com uma métrica de SLA, você nunca teve um SLA e agora vai começar a ter. 3 meses, adaptando o processo, faz a aferição mensal com o seu cliente, faz a aferição mensal e fala, a partir do 4º mês, a gente vai botar para quebrar, vai valer tudo isso que a gente está conversando, né? E já entrando num outro ponto aqui, as aferições, elas eram feitas mensais, são feitas mensais, porque tem que ser feito mensal, a gente tem que iniciar um ciclo e fechar um ciclo. A gente mais só que tinha a questão do... Semanal. A questão do... as aferições semanais, eu falo com o fornecedor, é feita mensal, né? Mas a gente tinha também, e é importante isso, você dá o tempo do fornecedor de recuperar em caso de alguma pendência. Então a gente tinha métricas de advertências ou de pontos positivos trimestrais. Então a gente fechava o trimestre, né, Albélio? Por quê? Se você vai muito mal numa nota, por exemplo, no mês, você tem 2 meses posteriores para se recuperar daquilo. Porque a gente tinha um nível trimestral de excelência. Então a recepção, por exemplo, ela exigia que tivesse 90% de performance. Era 90% de performance. Eu poderia ficar 80% no mês e 100% nos outros 2 meses e tá tudo certo. Porque acontecem problemas. Trabalho com ser humano, pode ter faltas, pode ter gargalo por qualquer motivo, enfim. A pessoa pode não estar bem no dia, né? Só que isso é corrigível. A gente consegue fazer com que isso, no prazo maior de tempo, não tenha uma consequência ali dentro daquele empreendimento, sabe? Sim. Então, é importante a gente falar isso, porque não é uma punição. Deu errado, nós vamos punir e acabou. É mesmo vamos andar certinho. Vamos seguir o nosso contrato, tudo bonitinho, que tem aquela velha máxima, né? Contrato é feito para não ser usado. Então, vamos seguir ele bonitinho para ninguém precisar usar o contrato para nada. Ele tem essas características, por exemplo, quando a pessoa não atinge a performance naquele mês, então aí tem uns critérios que a gente adota. Por exemplo, se a pessoa comete, vamos pegar aqui o caso da recepção que a gente está focado. Então, nós estamos avaliando a recepcionista. Então, tem lá, pontualidade de horário. Então, naquele horário, ela tem que estar ali. Então, vamos supor que no mês, ela chegou atrasada 3 vezes. Então, o que a gente faz? A gente emite para a empresa um relatório de não conformidade, onde a gente explica o que está acontecendo ali. Aí a empresa vai devolver para a gente, no mesmo relatório, dizendo quais são as medidas que ela vai tomar para que aquilo não ocorra mais. Né? Então isso tem que ser avaliado, percebe? Então você, às vezes... É o plano de ação, né, Alberto? É o plano de ação. Então, o famoso plano de ação. Plano de ação. E aí você implementa aquilo, aí você vai ver o resultado na próxima. Às vezes também... Quando um processo não está sendo bem executado, por exemplo, aí tem 2 coisas que é importante analisar. Ou o processo não está adequado, né? Você tem que rever o processo, ou aquela pessoa não está adequada àquela função. Percebe? Então ele te dá muitas informações a partir dessas aferições que você faz. Então observe que qual que é o intuito disso que o Sérgio colocou bem aqui? É você melhorar cada vez mais a qualidade
do serviço. Então a empresa é forçada, porque nesse contrato, o que você estabelece uma cláusula? Se durante 3 trimestres, olha lá, 9 meses, a empresa não performar, o contrato é extinguido automaticamente, ele é cancelado automaticamente, não tem argumento. Pode ter métricas, né? Você pode fazer isso para 1 ano, enfim, na renovação do contrato. Isso. Você pode usar isso de diversas formas distintas, né? Agora só te lembrar aqui, tem uma coisa mais importante do SLA que eu acho fundamental, é claro, vai de cada um isso aí, é que toda a primeira semana do mês, ou seja, a gente fazia reunião com a empresa para discutir o SLA. Exatamente. Por que isso era importante? Esse é o mais importante do SLA, no meu ponto de vista. Porque às vezes você dava uma penalidade, mas a empresa justifica, olha, isso aqui não foi bem o que aconteceu, então você tem que estar sensível e investigar, e às vezes você volta atrás naquela nota que você deu. Isso aconteceu várias vezes, né, durante a minha gestão, a minha experiência, porque às vezes, vamos supor, um condômino reclama de um atendimento. Você vai verificar, se olha a câmera, pega as informações, às vezes você vai ver que não é nada daquilo. Ele não tem razão nenhuma sobre aquilo. Tem razão nenhuma sobre aquilo. O morador às vezes não liberou a pessoa e ele não entrou, né? Assim, não deixou a pessoa entrar, a mãe dele ficou para fora. Às vezes ele não tem autorização para entrar. Ah, mas eu sou filha da... Não importa. Não importa. Então, o SLL é muito criterioso. Certo? Porque ele leva a empresa a realmente cumprir aquilo que foi acordado. Porque no Brasil, é difícil cumprir o que acorda. Essa é uma característica. E é interessante a gente falar também que ele leva o condomínio a cumprir o que ele também prometeu para a empresa. Acho que isso é muito importante. Porque a gente tem a mania de responsabilizar os outros pelo problema, né? E qual a condição que o condomínio está dando para a empresa trabalhar, né? Então, assim, a gente está dando uma condição adequada, os acessos estão legais, a parte elétrica, a parte de automação está funcionando direitinho, porque se não tiver também, a gente tem que falar, peraí então, né? Não posso cobrar aquilo da pessoa, não dou ferramenta para ela trabalhar. Então, isso cabe também dentro do SLA, quando a gente tem algum problema, essa pontuação da empresa referente ao seu contratante e falar, olha, mas a gente está com problema aqui, né? Ah, estamos com problema no lixo. Tá, mas está faltando container, o volume de lixo aumentou, não tem container para todo mundo, ela vai ficar sujo sempre, porque o lixo espalha no chão. E assim vai, né? Existem N fatores que a gente pode estabelecer aqui, pode falar aqui de problemas. Mas isso é importante também, porque nessas reuniões mensais, isso é abordado, né? A gente tem questionamento das duas partes, tanto do contratante quanto do contratado, sobre como a gente melhora esse processo em questão. Então isso é muito importante. E falando de SLA, é claro que a gente tinha um processo muito profissional junto com o Albélio, onde a gente tinha uma planilha com dezenas de critérios, a gente tinha pessoas para fazer aferição, enfim. A gente está falando do maior condomínio de Minas Gerais, né, do qual a gente administrava, o Albélio administrava e a gente presta serviço. Só que isso, a gente pode fazer SLAs muito mais simples, né? Dentro de condomínios, por exemplo, residenciais, onde não precisa de tanta métrica, onde não precisa de tanta aferição. Então, a gente pode fazer SLAs muito mais simples em relação ao trabalho, sabe? E às vezes você não vai ter pessoas, né? O síndico não vai ter quem ficar medindo isso. Então, vamos fazer um SLA, vamos fazer um cronograma, por exemplo, de manutenção, onde tem ali um cronograma diário, onde hoje em sistemas como Trello, Asana, você consegue medir, tirar foto, colocar, enviar para o síndico. Então, isso também é um SLA, né? Isso também é um acordo que ele pode fazer junto com um zelador, com uma empresa prestadora, de fazer uma aferição mensal dentro do condomínio sobre as áreas a serem limpas, e entre outras coisas, né? No condomínio, eu ia perguntar justamente isso, os tipos de serviços mais comuns para condomínios mais simples, né, que pode ser, mas vocês esclareceram muito bem com relação ao contrato. Então você vendeu um serviço para o condomínio, vai falar, vou te entregar limpo, vou te entregar o suporte em 4 horas, vou te entregar a documentação todo dia 5.
Sim. É isso que o síndico tem que esperar. 5 metas, por exemplo, né? Ó, envia a documentação, um relatório mensal, para uma empresa de elevador, você está atendendo no prazo ou se não está atendendo no prazo, se teve problema ou se não teve problema, se a manutenção está em dia ou se não está. Pronto, sabe? Isso pode ficar... Eu imagino que possa criar um processo para ficar à vista para todos os moradores. Como que vocês divulgam esse combinado? Se eu fosse o síndico, eu colocaria isso mensalmente para todo mundo ver. Isso aí você pode criar vários mecanismos, por exemplo. Um que eu usei muito são tipo uns informativos mensais, como se fosse um jornal. Assim. Então você coloca tudo o que acontece no mês, no condomínio. Né? E as métricas de SLA, você também coloca ali, porque ela é interessante porque não é só o número que está ali. Você consegue perceber, na prática, a realidade daqueles números. Tá certo? Porque não adianta você... Número é um número. Mas como que aquilo reflete a minha realidade? E os moradores, ou o condomínio de uma maneira geral, eles percebem isso que está acontecendo. E também aquilo serve o quê? O cara, por que eu pago X por essa empresa? Você paga X por causa dessa qualidade do serviço. Por causa desse valor, né, que eles estão entregando. Exatamente. O SLA ele é importante, tem uma coisa, quando a gente fala dessa parte de documentação, você observa que tem muitos condomínios que às vezes contratam empresas de limpeza, conservação, e não olham, não fiscalizam isso. Às vezes essa empresa não recolhe impostos e o condomínio é corresponsável. Eu conheço bairros e tem condomínio lá com dívida de 300 mil. 200 mil, porque você contrata pelo preço e aí você tem que ter uma percepção, não é possível que isso que o cara está me cobrando seja factível, né? Porque alguma coisa ele está deixando de não fazer, certo? Então ele serve para você ter toda essa parte documentacional legal que a gente fala em dia, e isso resguarda o quê? O condomínio. Então veja que, apesar das 3 letrinhas, mas olha as implicações que ela traz o quê? Para a gestão. Sim. A gente está falando o tempo todo aqui, né? Nós estamos falando de gestão. Evitar problema, gente. A gestão é evitar problema futuro, né? Evitar problema. E todas essas coisas que a gente vai conversando aqui, né? Que eu espero que os síndicos estejam compreendendo a mensagem que a gente está trazendo. O que é que nós estamos fazendo aqui? Pegando, olha, essas ferramentas da administração, elas se aplicam aqui. Você não faz gestão sem a administração, os conhecimentos lá. Agora, é isso que o Sérgio falou. Nem todo condomínio é igual. Por exemplo, um prédio comercial, dependendo do tamanho, você tem equipes em loco lá dentro. Coisa que, às vezes, um prédio residencial não tem. Vai depender do tamanho dele. Por exemplo, prédio comercial, às vezes eles nem fazem manutenção residencial, manutenção preventiva, porque eles não têm essa cultura. O que eles cuidam basicamente ali? Você olha, é a limpeza, você tem o zelador que olha se tem lâmpada queimada, essas coisas todas. Mas você também não avalia a qualidade dos serviços que são prestados ali. Você não tem avaliação. É o famoso vai fazendo, né? Você vai ter uma demanda, você vai fazendo. Você vai fazendo. E aí você também tem essa questão cultural, né, dentro dos condomínios residenciais, que eles também não se importam muito com as áreas comuns. O SLA, então, ele vai fazer um alinhamento de percepção com todo mundo, né? Porque a gente pode entender que um morador pode ter uma visão de uma empresa completamente diferente do que de um outro morador. E se você mostra os dados, as métricas certinhas, você consegue alinhar a visão de todos. E a gente indo para um aspecto ainda maior, mais amplo, olha que legal quando o síndico vai aprovar, por exemplo, uma contratação de uma empresa de elevador, ou de manutenção de portão, ou de conservadora, enfim, qualquer prestador de serviço fixo ali dentro do condomínio. Olha que legal nessa reunião o síndico falar, pessoal, vem cá, quais as entregas que vocês esperam dessa empresa? O que vocês esperam que essa empresa entregue? Sabe, olha, eu espero que meu portão funcione, eu espero que a gente, uma empresa experiente para poder trocar esse portão inteiro, que esse negócio dá problema sempre, eu espero que a gente tenha um atendimento rápido. Então tá bom, porque você vai contratar de acordo com o nível de expectativa que você tem.
Então isso você vai contratar ou mais caro ou mais barato. Perfeito. Porque se você quer uma empresa que faz atendimento em 1 hora, eu vou te cobrar um valor. Se você vai esperar para arrumar o portão em 6 horas, é outro valor completamente diferente. Então qual que é a expectativa que o condomínio tem? Isso respalda o síndico em qualquer contratação que ele venha fazer. Né? Isso respalda o síndico nisso. Então é interessante para o síndico já pensar nesse SLA lá na aprovação da contratação, junto ao conselho. Então é importante para o síndico pensar nisso. Ah, sim. Eu acho que aí tem um outro aspecto também importante, é que para a empresa, ela pode exibir, né, até uma declaração do condomínio, falando, olha, eu sou uma empresa que cumpro, né, os acordos acordados, está aqui as referências, olha as medições que eu tenho. Também isso para ela serve como um diferencial no mercado. E o síndico que vai contratar, é isso que o Sérgio falou, por exemplo, qual é o padrão de qualidade que você quer para esse condomínio? Isso porque quando você vai contratar, você vai chamar empresas que atendam esse padrão de qualidade, não é qualquer empresa. Isso é que a contratação não é algo trivial. Não, de maneira alguma. Porque não deve ser, né? O problema é que as pessoas, por exemplo, contratam, eu quero só uma pessoa que limpa. Uma pessoa que limpa é qualquer uma, né? Assim, mas que nível de limpeza que você quer? Né? É a mesma coisa, você pega o jardim, por exemplo, existe um paisagista, uma empresa, um paisagista que faz o projeto, e esse projeto, ele se relaciona com o projeto arquitetônico. Então, se você contrata uma pessoa para fazer um jardineiro, ele vai descaracterizar com o tempo. E vai muito mais além, né, Alberto? Projeto. Uso de pesticida, você contamina lençol freático. E tem um monte de coisa aí que nós não estamos nem falando, né? Não tem. Porque as pessoas não percebem também, Bruno, que quando você tem um projeto paisagista, você não pode sair trocando as coisas do jeito que você acha que pode. Planta. Não é isso. Porque aquilo tem um direito autoral do cara que criou. Então isso vai até, eu acho que uns 30 anos, 25 ou 30 anos, que aquele projeto pertence à pessoa. Então você tem que ter esses cuidados, não é? Tem que ter uma empresa, porque você quer manter esse padrão. Agora, se o condomínio fala, não, nós não queremos nada disso, então contrata aí um certinho, mas o síndico tem que estar ciente, porque o gerenciamento é dele, a responsabilidade é dele. Né? Isso pode ter implicações para ele. Então, é preciso cuidado com essas questões. Porque aí tem uma coisa, só finalizando, como essa questão do SLA é tão importante, que muitas vezes quando você faz um projeto e você calcula o ROI, o SLA vai dar sustentação para aquele investimento. Olha, isso aqui, eu vou garantir, através do SLA, que esse investimento vale a pena. Observe como tudo funciona de uma maneira sistêmica e holística. As coisas não são isoladas. Não adianta falar assim, olha, esse projeto vale a pena porque o ROI é de tanto. Mas você tem que garantir o que é a eficácia. A eficácia é o quê? O cara cumprir aquilo que foi acordado da maneira correta, nos prazos certos. Então isso chama-se eficácia. Interessante, muito legal. E a gente falou, né, do SLA dos fornecedores, das entregas, e o SLA do síndico para o condomínio. Uma coisa que você mencionou que é muito interessante é a questão da empresa, né, ter ali performance 90%, 95%, 100%, ela usar esse dispositivo de performance para entrar em outros contratos. E o síndico? Ele pode usar da mesma ferramenta para conquistar novos condomínios, para conquistar novos empreendimentos. O que o síndico entregaria, as ferramentas do síndico? Qual que seria o SLA do síndico para com os condôminos? Olha, aí você teria que fazer uma análise assim, o contrário, né? Por exemplo, quem que avaliaria o síndico? Perfeito. Observe que a performance do síndico, o SLA que está em vigor e tem esses resultados, vai refletir na performance do síndico. Agora, se você olhasse, olha, do lado dos condôminos, né, como é que eu gostaria de avaliar esse síndico? Então você vai ver o seguinte, olha, a pontualidade desse síndico, quantas vezes ele acordou, vinha aqui por semana, ele está vindo? Né? Como que ele interage com os condôminos, se ele escuta os condôminos, se ele é autoritário, se não. Então você poderia ter um SLA para o síndico do ponto de vista dos moradores.
E eles poderiam fazer uma avaliação, mas isso não é usual, né? Assim, não é uma prática usual. Mas é legal né? também o síndico Mas é pensar legal. que, assim como eu citei que é importante quando ele vai contratar uma empresa, ele entender a expectativa dos moradores que espera daquela empresa, quando ele for ser contratado, ele entender qual que é a expectativa que os moradores têm em cima do trabalho dele. Isso. Né? Então, acho que esse é o principal SLA do síndico. Por que eu estou sendo contratado? Porque você quer que a gente mantenha isso que está dessa forma, você quer melhorar isso, você quer que a gente... Qual que é o motivo do qual eu estou aqui? Nós precisamos restabelecer caixa, nós precisamos reformar a fachada, nós precisamos melhorar o nível de atendimento do condomínio. Por que eu estou aqui? E eu acho que o SLA do síndico ele vai vir muito em cima dessa expectativa. Porque se o condomínio falar, olha, você tem que vir cá porque a gente tem que trocar tudo, todas as empresas que estão aqui, nada funciona, a gente está com problema de caixa, enfim. Então, o síndico sabe onde ele tem que atuar, né? E o síndico tem que... É difícil com que os moradores façam essa aferição para o síndico, que esses feedbacks são muito indiretos, né? Então, é um condomínio que fala aqui, é outro que fala, é um investidor que não está satisfeito por algum motivo. Então, o síndico é interessante com que ele formalize isso. Então, manda lá para cada morador uma avaliação de desempenho dele. O que você está achando disso? 5, 6 perguntas. Uma pesquisa de satisfação, CSAT, que a gente chama, né? Customer Satisfaction. Manda para o morador, para cada um morador. Talvez o índice de resposta vai ser pequeno, mas quem te der a resposta ali, você está embasado para quando chegar numa reunião, você fala, olha, a satisfação do meu trabalho está aqui de acordo com a avaliação de vocês. Que seja 2 ou 3 avaliações. Né? Então, assim, o síndico fica embasado para continuar o trabalho dele e ele entender que aquilo que ele está fazendo está sendo satisfatório ou não. Isso. Porque uma coisa assim que eu fazia no Parque Avenida era uma avaliação semestral. Né? Então a gente colocava o quê? A parte da administração. Eu gosto disso. Semestral eu acho bem interessante. Então a gente não particularizava, porque a gente caracterizava a administração do condomínio como sendo o síndico mais a administradora. Então a gente pedia para avaliar a administração como um todo. Esse é um ponto. Agora, outra coisa também, se você quiser, por exemplo, às vezes tornar mais prático, você pode, o Conselho Fiscal, ele pode ser um agente, que eles são representantes dos condôminos, então ele pode fazer esse trabalho também de acompanhamento da performance do síndico. Né? Isso é possível você fazer desde que você entre aí num acordo, né, para ver como que você vai fazer isso. Né? Síndico com gestão é síndico que tem um Conselho Fiscal próximo. Junto, unido, trocando expectativa, trocando conhecimento. Então, assim, tenha sempre o conselheiro do seu condomínio próximo a você, para você dividir essa expectativa com ele. E olha que interessante, o SLA vai dar essa clareza do que o síndico vai poder entregar naquele período. Existe um mandato, né? Do síndico, 2 anos, normalmente, né? Como você disse, os condôminos às vezes vão querer coisas que em 2 anos não dá para ele fazer. Pode virar um argumento para ele ter um cliente mais perene. Isso. Né? Ou seja, ele fala, esses primeiros 2 anos, vamos entregar caixa. Então, o indicador principal dele vai ser caixa. Então, ele vai trabalhando, divulgando esse indicador. Renovou, atendeu, deu 100% de efetividade, ele tem a possibilidade de renovar aquele contrato e continuar mais tempo. E outra coisa importante, por exemplo, ninguém questiona as empresas. Por exemplo, eu nunca recebi, por exemplo, reclamação das empresas que prestavam serviço. Por quê? Porque você reflete a qualidade do serviço. Interessante. Desde a aparência das recepcionistas, os uniformes, o atendimento. Entende? Isso motiva as recepcionistas. Porque, por exemplo, no nosso caso lá era até difícil você ter uma pessoa para gerenciar, porque ela se preocupava em corrigir. Isso é legal. Olha só. Quando elas se sentem que elas podem tomar a decisão, porque os processos é exatamente para isso. Você quando passa aquilo, e você às vezes tem que ouvir as pessoas. Às vezes eu fiz reunião com as meninas lá de 8 da manhã, meio-dia, ouvindo junto com o Sandro, que era o gerente predial. São peças importantíssimas, né? E para você montar o processo, porque são elas que estão ali. Não adianta a gente imaginar o que é bom para o outro. Isso a gente tem essa pega na mania. Ponta ali, né? Não, você tem que ouvir aquelas pessoas. Então, esse é um trabalho que é conjunto. Todo mundo, quando se envolve com SLA, tudo muda.
é outro ambiente de trabalho. Interessante. É outro ambiente de trabalho. Eu acho que isso é uma ferramenta importantíssima e o síndico tem que participar. Ou seja, eu nunca deixei de participar de uma reunião de SLA. Você é o primeiro que está ali. Né? Você está ali discutindo, conversando com as pessoas no sentido que de melhorar. Maravilha. Melhorar. Bom, o SLA tem muito assunto, né, para falar. Então, de repente, pessoal, quem quiser saber mais, comenta aqui para a gente poder responder. A gente pode fazer mais episódios a respeito desse assunto, né, Albélio? Né? Você acha que realmente é uma coisa que a gente pode ficar horas falando aqui. Manda pergunta para a gente, manda dúvida. Já aproveita aqui para compartilhar, né, com quem precisar, para curtir. E eu estou entendendo que é uma tendência para quem quer fazer gestão de verdade, né? O SLA ele não vai ser só, ele vai medir exatamente o seu trabalho, mas o trabalho dos outros, mas principalmente vai deixar todo mundo confortável com aquilo que está sendo proposto e entregue, né? E esse é um negócio bacana, por exemplo, quando você tem prédio certificado, até os produtos de limpeza tem que ser adequados, porque você tem uma fiscalização em cima da certificação. Então, os produtos, olha como esse negócio é legal. As coisas vão se encaixando, né? Tudo. Elas vão se encaixando e vão gerando cada vez mais gestão, né? Então, assim, vai gerando cada vez mais responsabilidade para as partes. Então, isso é muito importante, é o que o Albélio falou. Então, você tem um prédio igual a gente tinha, por exemplo, com selo Aqua. Todos os produtos de limpeza tinham que ser biodegradáveis, porque o prédio é um prédio que não contamina o solo, não contamina nada. E então, isso é um SLA, é um acordo de serviço. Eu vou te entregar materiais de limpeza todos biodegradáveis, né? Que não vai poluir o ambiente. Você quer ver o nível de detalhe que chega, como esse negócio é interessante? Por exemplo, quando como é que chama? As ASGs lá, por exemplo, ela tem um carrinho. E naquele carrinho, ela coloca lá em cima os produtos de limpeza, mas às vezes ela colocava aquela garrafinha de água. E qual é o risco da pessoa beber? É grande. Então, você tinha que... Esse foi um desafio que a gente teve de como colocar. Era um materialzinho para colocar aquela garrafa para não se misturar. E aqui deu um trabalho danado para você fazer aquilo. Porque você tinha, às vezes, uma pessoa grávida. E quando vinha a fiscalização do Aqua, ele, olha, isso aqui. Isso foi um ponto assim que chamou a atenção. Então você teve que trabalhar para melhorar aquilo. Aí se a pessoa não cumprisse aquilo ali, aí vem a advertência. Olha, você vê como que a certificação implica também no Aqua e faz com que as pessoas vão melhorando. Isso é fantástico. Mas volta a falar, né, assim, para os gestores e síndicos que estão nos ouvindo. Faça o seu SLA. Né? É claro que a gente tem SLAs muito robustos e com empresas muito grandes que a gente trabalha, por exemplo, com condomínios muito grandes, mas onde a gente tem pessoas ali para poder aferir tudo, né? Mas faça o seu SLA, faça o que for interessante para você, o que está combinado ali com o seu conselho fiscal, o que está combinado com os moradores, que seja um SLA com 5 critérios. Tá? Enfim, mas cobre a entrega, né? Cobre ali a entrega do seu prestador, e as prestadoras também cobrem a entrega do síndico, cobre também o que prometeu ali, né? Dar uma qualidade para os funcionários trabalharem, enfim, a estrutura do condomínio está em dia, isso é importante também no dia a dia. E um último assunto que pra gente finalizar aqui, que nós já estamos no nosso tempo, a gente tinha muito isso no SLA, que são pesos. O que é importante? A gente entender o seguinte, o que realmente é muito importante dentro daquele trabalho? Ele tem que ter um peso maior. O que é legal, mas que pode ficar para um segundo plano, mas que seria legal se nós fizéssemos? Ele tem um peso menor dentro daquele SA. Então a gente tinha muito isso também, né, Albélio? Com pesos importantes para cada atividade. Essa atividade que não pode deixar de ser feita. Então essa aqui, ela tem um peso 10. Essa atividade aqui, ela é uma atividade secundária. Limpar vidros, por exemplo, que não é uma atividade que você consegue fazer todo dia, mas ela vai ter um peso 5, porque deve ser feito, mas não na prioridade de limpar as maçanetas, o piso, o chão, enfim, etc. Então é interessante você mensurar também pesos para as atividades que são realizadas, né? E isso é só complementando, já que ele está falando aqui, o Sérgio lembrou dos pesos, isso tem a ver com o quê? Com a matriz GUT ou matriz de priorização, que a gente já... Gravidade, urgência e tendência, né? Exatamente. Você observa que essas coisas na gestão, tudo conversa.
é você buscar o conhecimento, entender isso e saber usar. Por isso é que Síndico Mais Gestão está à disposição, não é, para a gente trabalhar isso, trabalhar a gestão, né, com as ferramentas adequadas. Não importa, né, você pega, por exemplo, o Sebrae, tem lá as micros, pequenas, tem lá as ferramentas. Isso aí. É o conhecimento adaptado a cada realidade. Né? Finalizando aqui a minha parte, como o Sérgio falou, para o síndico, estabeleça o que é prioritário para você. O que é importante você manter a limpeza? Quais são os itens de limpeza que para mim é importante para o condomínio? Estabelece isso. Né? Pode ser numa assembleia ou numa extraordinária, você convoca para discutir isso com o seu conselho fiscal, estabelece isso e põe em prática. Aquilo que é mais sensível para os moradores no começo, né? Para poder ter as entregas certas. Exato. Às vezes o cara reclama muito de serviço de portaria, prédio residencial, o pessoal reclama muito. Então, gente, vamos fazer um trabalho aqui para melhorar, vamos avaliar isso. Até da portaria remota, né? Que agora é uma tendência. Qual que é o tempo de atendimento? Quantos atendimentos por dia está fazendo? Os horários de pico? O que é aceitável, o que não é aceitável? Isso é muito fácil de mensurar, né? E é muito fácil de cobrar também da empresa. Maravilha. Então, enfim, tem SLA para tudo. Dá para fazer SLA para tudo. Para medir, o que você mede, você controla, o que você controla, você melhora. Né? Inclusive, mande aqui a sua sugestão, mande aqui as suas dúvidas e a gente vai deixar também planilhas de SLA disponíveis para vocês aí, que são inscritos aí no nosso canal. Maravilha. Muito obrigado, então, Sérgio. Obrigado, Albélio. Ficamos por aqui nesse episódio. Deixa as dúvidas aqui nos comentários. Compartilha com quem você acha que vai ser interessante ter essa visão. E muito obrigado. Grande abraço, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.